Então esse aqui que é um resultado da placa do demodulador complexo, ou demodulador em quadratura, ou também chamado de demodulador IQ, né? Como eu tinha mostrado antes, a placa, tem um exemplo da placa sem montar, né? Ela é muito fina, tá? Bem mais fina que uma placa de fenolite comum, tem 0,6 milímetros, então ela é bastante fina, até você consegue dobrar ela meio fácil, assim, sabe? Ela é bem frágil, mas isso foi feito para a gente ter trilhas aí com impedância controlada de 50 ohms, tá? Como que a gente está testando esse circuito? Então vou mostrar aqui. A gente tem então uma FPGA que é implementada aí pelo kit D10 Lite, que ela gera dois sinais aqui quadrados de 1.25 MHz, um a 0 graus, né, será a nossa referência, e o outro 90 graus defasado, né, como está mostrando aqui, sinais quadrados de 3.3 volts com uma diferença de 90 graus, que vão ser nossas portadoras, vamos dizer assim, né. Esse sinal, ele entra na placa, esses dois sinais, e são misturados em RF, né, que é um diagrama bem simplificado da placa. Depois eu posso colocar aqui no link a explicação melhor da placa, que a gente já falou sobre o projeto dessa placa num vídeo anterior, né? Nessa placa aqui, então, esses dois sinais, eles são misturados ou multiplicados, né, pelo sinal do gerador de funções, que é um sinal que eu vario a frequência, e é um sinal senoidal, né, que vai ter uma frequência próxima de 1.25, mas não vai ser exatamente 1.25, tá, aqui nesse primeiro teste, tá? Depois que é misturado, ou seja, que é multiplicado essas frequência quadrada com essa frequência senoidal, aí a gente vai ter as duas componentes, vai ser uma frequência alta, e é o que vai ser a soma da frequência do gerador com essa frequência quadrada, tá? E uma frequência que vai ser a mais baixa, que vai ser a subtração das duas, tá? Então o filtro ele vai fazer com que a gente só passe a subtração da frequência da portadora de 1.25 menos a frequência do gerador. Basicamente ela tem esses dois misturadores de RF, um para a entrada 0 graus, né, ou em fase, e a 90 graus defasado, ou a entrada de quadratura. Então o sinal do gerador é esse que está entrando aqui, ele vem e é multiplicado pelo sinal de 0 graus que vem aqui do kit D10 Lite, que é de 1.25 MHz, e também é multiplicado aqui embaixo, o sinal do gerador também vai para esse misturador aqui de baixo, que é multiplicado pelo sinal de 1.25 defasado 90 graus, né? Então aí a gente tem os dois misturadores, tá? E aqui na lateral deles são o filtro, tá? Que é o duplexer, mais um filtro passa-baixas, tá? Que serve aí para sair somente a diferença das duas frequências, tá? Antes aqui dele, né, a gente tem aqui esse chip que é um driver, que a ideia é fazer com que a tensão aqui, né, que do D10 Lite, da FPGA, que não tem muita potência, tá? Ela possa acionar corretamente aqui os misturadores de RF, ou seja, forneça uma potência adequada aqui para esse misturador, né? É um driver aqui de altíssima velocidade, porque vai trabalhar em velocidades de 1 MHz ou mais, tá? Então esse é o esquema aí dessa placa, mais básico, como eu mostrei aqui antes. Resumidamente é isso aqui, né? Tem mais detalhes dentro da placa, mas resumidamente o que ela está fazendo é isso. Então vamos ver aqui o resultado, né? Então aqui a gente tem o gerador nosso, tá em 1.3 MHz, né? Então 1.3 MHz aqui, né? Se a gente fizer a subtração, isso aqui vai dar 1.3 menos 1.25 vai dar 50 kHz, tá? Aí não, precisa, não tem o negativo, tá? Então dá para ver aqui no gerador que a gente tem aqui uma frequência de saída de 50 kHz.
Em amarelo aqui é a tensão do canal, a saída 0, né? Em verde é a saída de 90 graus, ou em quadratura, né? E elas estão aí defasadas, dá para ver aqui, por aproximadamente 90 graus, né? Que é o que a gente desejava. E aqui está mostrando 50 kHz, né? A gente está tendo uma tensão de pico a pico aqui de 200 milivolts mais ou menos. No gerador a gente está colocando uma tensão de 300 milivolts, então existe uma perda, tá, de tensão aí para passar aqui na placa, tá? Se eu pegar aqui o meu gerador e mudar aqui a frequência, né, se eu aumentar a frequência, tá, a frequência aqui agora está em 1.4, né, menos 1.25, vou ter aí 150 kHz, tá? Então dá para ver que eu tenho aqui uma onda senoidal, bem pouca ruído, que é bem diferente aí do primeiro teste que a gente fez numa placa, que era uma placa mais simples, que não tinha impedância controlada e tal, né? E aí se a gente for aumentando aqui a diferença, a gente vai ver que a tensão mais ou menos não muda muito, né? De pico a pico. Aqui, por exemplo, a gente está em 1.5, que seria 250 kHz, tá? Vou mudar aqui para 350 kHz, a tensão aumenta um pouco, porque aqui o circuito, o filtro, ele tem um ganho um pouquinho maior, tá? 450 também aumenta, e aí depois disso aqui ela começa a reduzir, tá? Porque a partir de 500 kHz a intenção é que seja atenuado aí as frequências, tá? Então ele vai atenuar rapidamente aqui, ó, aqui em 650, que é onde está, né? E assim por diante, tá? Então ele vai diminuindo bastante, então a banda de frequência até uns 500 kHz, tá? A partir disso daí ele começa a reduzir, né? E dá para ver aqui, né, que sempre a amarela está na frente da verde, tá? Isso vai acontecer sempre, né? O sinal de 0 está na frente de 90 graus, tá? Vai acontecer sempre quando a subtração aí, ou a tensão do gerador for maior que a tensão de 1.25. Desculpe, a frequência do gerador, né, for maior que a frequência de 1.25, tá? Se a gente pegar aqui no gerador, ó, note que a amarela está na frente, tá correndo antes da verde, né? Se a gente pegar aqui o gerador e diminuir para uma frequência menor que 1.25, então vou chegar aqui a 1.3, tá? Então vamos só arrumar aqui então a amarela continua correndo antes da verde, né? Então agora eu vou baixar aqui para 1.2, tá? Agora a verde começa a ocorrer antes da amarela, né? Então muda a posição delas aqui, tá? Ou seja, essa é a diferença entre uma frequência, a diferença positiva ou negativa de frequência, tá? Então ele faz o que a gente precisa, tá? E consegue aí e também tem a banda que foi especificada, que era de 500 kHz, né? E com uma relação sinal-ruído bastante reduzida, tá? Mas para ultrassom aí a ideia é utilizar esse sinal pulsado. Então a gente vai mostrar agora como que fica essa saída quando a gente utiliza apenas alguns ciclos de senoide no gerador de funções. Aqui eu estou gerando, tá, continuamente essa frequência de 1.2 MHz, tá? Na prática, os sinais de ultrassom você vai estar só gerando alguns ciclos, né? Ou seja, vai estar excitando por um curto período de tempo, né? Um curtíssimo período de tempo, e depois vai estar ouvindo, né? E aí a gente quer justamente fazer essa multiplicação, essa mistura, né, de frequências aqui, essa demodulação no sinal pulsado. Então vamos entender como é que a gente utiliza o demodulador complexo ou de quadratura com ondas, né, pulsadas, né, ou seja, ondas de alta frequência e curta duração, tá? Que é aonde a gente mais aplica ou mais utiliza em sistemas de ultrassom. Então aqui agora eu modifiquei o gerador de funções, né, para que ele gere somente 4 ciclos de onda, né? Que é o que está mostrando aqui, né? No osciloscópio aqui eu tenho em torno de 4 ciclos de ondas, tá? Ela fica um pouco deformada, não fica com uma amplitude
corretamente, tá? Por causa da impedância e da indutância do circuito, né? Então era para ter só 4 ciclos, mas ela acaba tendo esse último ciclo aqui, tá? Por causa da indutância do modulador, do misturador de RF, tá? Que ele acaba gerando aí uma tensão extra, né? Ele se opõe à extinção da tensão, tá? Então o gerador tá gerando aí uma onda aí de 300 milivolts aproximadamente de pico a pico e de 1.25 MHz. Então é simulando como se o gerador, no transdutor de ultrassom, ele tem essa frequência aí de ressonância, tá? E esse pulso de curta duração, desses 4 ciclos, eles são repetidos aí a cada 10 milissegundos mais ou menos, tá? Não vou aumentar muito aqui, vai ser difícil de ver aqui, dá pra ver que ele está sendo repetido, tá? Que é normalmente o que o ultrassom faz, né? Você manda um som, né? Um pulso de ultrassom e fica ouvindo os ecos provenientes, tá? O problema, como a gente já falou antes, é imagine você ter que receber esse pulso de 1.25 MHz e amostrar, você vai ter que amostrar uma frequência pelo menos 2 vezes maior que isso, né? Na prática tem que ser muito mais que 2 vezes, tá? Para você ter uma resolução razoável de sinal. Então você vai ter que usar um AD ali, né, de 5 MB para cima, tá? O que vai ser bem complicado. Normalmente até 10 MB o pessoal vai utilizar umas 10 vezes maior, tá? Então, o que a gente faz, né? Com a demodulação em quadratura, né, a gente consegue reduzir aí a frequência desse sinal, né? De que forma? Misturando esse sinal com um sinal, tá, em quadratura, que é um sinal quadrado. Eu vou tentar colocar aqui para vocês verem, tá? Então a gente tem aqui o sinal aqui a gente tem o sinal ali que é o que é multiplicado, tá? Esse sinal aí quadrado. Vou diminuir aqui um pouco, aumentar, ou melhor dizendo, a frequência, o tempo, né? Então dá para ver que o sinal quadrado, que é esse azul, ele é multiplicado pelo sinal rosa, tá? E essa multiplicação no misturador de RF, ela vai gerar aí um seno que vai ser um sinal que vai ser o dobro dessa frequência de 1.25 e outro que vai ser a subtração das duas frequências. Então você vai ter 2 componentes, tá? Isso é feito por fase, né? O sinal quadrado aí, ele está exatamente em fase, né, com o senoidal, e tem também em quadratura, que ele está 90 graus defasado, tá? Aproximadamente aí, tá? Defasado 90 graus, tá? Então esses 2 sinais são multiplicados, tá? E quando você multiplica eles, você passa por um filtro daí passa baixas, tá? E esse sinal ele vai, a gente vai retirar somente a componente da banda de frequência, ou seja, né, como já foi explicado anteriormente, né, esse sinal pulsado de 4 ciclos, tá? Ele tem uma banda bastante larga, né? Então ele vai ter uma banda aqui em torno de uns 300 kHz, tá? Então a informação está nessa banda aqui. Então se eu fizer a multiplicação, ele vai passar a 1.25 MHz vai passar a ficar centrado em 0, e aí o meu sinal só vai ter essas componentes de frequência, tá? Até 156 kHz, tá? Fica muito mais simples de trabalhar, de mostrar um sinal dessa forma, tá? Então fazendo a multiplicação dos dois, e é claro que daí eu pego esse sinal aqui e filtro em 500 kHz, tá? Porque não tem, acima de 500 kHz não tem interesse para mim, tá? Fazendo isso aqui, eu vou ter esse sinal aqui, tá? No sinal em fase, tá? Esse sinal em amarelo que tá aí, tá? Esse é o sinal em fase, né? E o sinal em quadratura, né, 90 graus defasado, é esse sinal em verde aí, né? Então são 2 sinais que dá para ver que a frequência dele de variação é bem menor que o sinal em rosa, tá? Então reduz a frequência, por isso é mais fácil de amostrar ele, né? Apesar aí do sinal amarelo ainda ter um pouquinho de componente aqui de oscilação, tá? Provavelmente porque o filtro nosso ainda precisa ser um pouco mais trabalhado, tá?
mas a gente tem aí os dois sinais, e são sinais que, digamos assim, a gente não é um óbvio, né, ter esses sinais, né? Por como é que a gente sabe que está certo isso aqui, né? Será que isso realmente é a componente real e a componente imaginária aqui do demodulador, né? Então, o que a gente fez para tentar entender isso aí, né? Então, a gente fez uma simulação num software de matemática, no caso o MATLAB, tá? Fazendo a mesma multiplicação e fazendo uma filtragem mais ou menos parecida com o que é feita no circuito, tá? Então aqui está a componente real que o MATLAB não retornou, tá? E aqui está a componente imaginária, né? Então, se a gente observar, tem um pouco de relação parecidas, né? Então a gente vê que a componente real, que é a amarela, ela é positiva, né? Que é o que acontece aqui, tá? Ela é positiva. É claro que aqui no MATLAB é um ambiente idealizado, sem ruídos e tal. Ele vai ter uma resposta muito mais idealizada também, tá? E a componente imaginária, em quadratura, que é a verde, ela é negativa, né? Então dá para ver que também aqui ela é negativa, né? Tem algumas oscilações, dá para ver que ela também, seguindo aí a teoria aí de números complexos, da parte de espectro, né? De imaginário, a gente sabe que é um sinal, né? Um sinal de quadratura, ele vai ser um sinal que ele é antissimétrico, né? Ele tem uma simetria ímpar aqui, né? Ou melhor dizendo, né? Se você passar uma linha aqui no meio, você vai ver que eles são parecidos, mas só que o contrário, né? Esse pico aparece aqui e esse pico maior aparece lá, né? Já a parte real, ela tem uma simetria normal aqui, né? Então, se você passar aqui no meio aqui, né, e dividir, você vai ver que eles têm, né, esse mesmo pico aqui que aparece aqui, os picos maiores também, tá? Então, ele tem uma simetria, ele é simétrico em relação aqui ao centro, né? E esse aqui ele apresenta uma simetria ímpar, que a gente chama, né? E simetria par, né? Então, tá aí o resultado do circuito, né, que a gente queria mostrar. Pulsado, que é o mais interessante para o ultrassom, tá? Que é onde a gente realmente consegue aí reduzir aí a frequência de amostragem. Dá para ver que não é um resultado simples, a gente precisa analisar, né, se esse resultado aqui, né, o quão bom ele está, né? E aí a gente está justamente comparando com a simulação do MATLAB e também vamos ver aí, às vezes também tentar chegar muito próximo do sinal idealizado pode gerar uma grande adição de circuitos, né? Que pode às vezes não ser factível do ponto de vista econômico. Então às vezes a gente pode até ter que deixar alguns errinhos acontecendo, né? Mas que com esses erros a gente consiga medir o sinal de ultrassom adequadamente, né? Não teria também problemas, né? A gente conviveria com esses detalhezinhos aí, né? Esses probleminhas aí que aparecem, tá? Que ele não é exatamente igual ao sinal que a gente tem ali, né? Idealizado no software, né? E aqui a gente pode aumentar o número de ciclos aqui, né? Então estou aumentando aqui para 6. Então o sinal ele vai aumentando. Dá para ver que o sinal em amarelo ele tende a seguir uma espécie de envoltória, né? Do sinal aí de ultrassom, tá? Do gerador, né? Então ele tende a seguir essa envoltória aí, né? E se a gente diminui, ele vai ficando cada vez menor e ele quando a gente chega aqui a 2 ciclos, ele já fica bem diferente do que estava antes, né? Fica só aí essas duas, né, vamos dizer assim, né, subidas aqui, e parece uma metade de um seno, né, no semiciclo, né? E com um ciclo ele vai ficar dessa forma que parece uma senoide amortecida, tá? De um lado e do outro, ok? Então esse é o resultado desse circuito. A gente teve aqui, só para mostrar, né? A gente teve que adicionar um circuito aqui a mais, né? Que está aqui, para fazer o sincronismo do gerador, né? Então o gerador ele precisa estar sincronizado com aquela frequência que a gente mostrou antes, que que está aqui em azul, né? Então, para fazer esse sincronismo aqui da que está em azul, deixa eu ver se eu consigo medir aqui, tá? Para ele ter esse sincronismo ali, né?
aqui aqui a enquadratura e aqui parece mais sincronizada, né? Para você ter esse sincronismo, você tem que ter aí a gente colocou um circuito aqui em que a FPGA, aqui o kit DE10, gera um pulso, tá? Para dizer para o gerador de funções, então ele liga lá atrás do gerador de funções para dizer para o gerador, pode iniciar aqui, pode começar a gerar aqui a tensão em rosa, né? A senoide em rosa, tá? Porque daí ele dizendo isso, ele gera a onda em azul aqui que eu mostrei antes, tá? Que é a quadrada, no mesmo tempo que inicia aqui a onda rosa, tá? E assim daí a gente consegue fazer a multiplicação exatamente em fase, como eu mostrei antes, tá? Então esse circuito a gente precisou adicionar para ter esse elemento aí a mais, tá? Aqui é a enquadratura e aqui é ela, tá? Em fase, tá? Então a gente teve que colocar isso aí para fazer esse sincronismo do gerador, né? Mas é isso, então o circuito está funcionando a contento, como a gente gostaria, tá? A gente vê que o gerador ele tem uma certa defasagem, mas isso também não é um problema, né? Ok?